Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é Renata Faes e hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo de brigadeiro amolhadinho, delicioso para aniversário. Montar esse bolo alto. Para isso, eu vou precisar aqui de 125 gramas de farinha de trigo. A minha aqui tá sem fermento. Eu vou precisar também de 100 gramas de açúcar, açúcar refinado, normal. Vou utilizar 20 gramas de chocolate, 50% cacau, 75 ml ou 75 gramas de leite, o meu aqui é integral, 5 ml de extrato de baunilha, vou usar emulsão saborizante da Mago, 5 gramas de fermento em pó e 3 ovos, gemas e claras separadas. Esse aqui é para massa. Na batedeira eu vou acrescentar aqui a minha clara e vou bater ela em neve até formar um ponto de pico bem firme. Não se preocupe que a lista de ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, tá, pessoal? Aqui já bateu, olha, as claras em pico firme. Aí eu vou ligar a batedeira na velocidade média para acrescentar as gemas. Eu acrescento as gemas uma a uma, que é para não ficar com muito cheiro de ovo. É uma técnica que a gente acrescenta uma a uma para ir quebrando as partículas. Aqui já ficou essa gemada linda. Eu vou acrescentar agora a emulsão saborizante da Mago. O que eu gosto da emulsão é que ela, mesmo depois de ir ao forno, não perde o cheiro, o sabor, né? Fica incrível, eu gosto bastante dessa emulsão. Então, eu vou colocar um pouquinho dela aqui, ó, uma colherzinha de chá, né? Coloca aqui do lado, bate mais um pouquinho, só para misturar mesmo, bem rapidinho. E agora eu vou acrescentar o cacau não, né? Chocolate em pó, 50%, a farinha de trigo e o fermento. Quem quiser usar a farinha de trigo já com fermento, pode utilizar. Coloco tudo de uma vez aqui, olha, coloco o leite também, porque esse bolo é bem pequenininho. E é bem prático de fazer. É um bolo mesmo assim para chá de revelação, um bolo para poucas pessoas. E olha, eu vou batendo até virar uma massa homogênea. Bate devagar, né, na velocidade baixa, para não perder o ar. Aqui já bati. E aqui eu tenho a massa pronta. Tem aqui essa assadeira que eu falei, 15 centímetros por 10 de altura, é um bolo pequeno, mas vai dar um bolinho de 1,2 kg mais ou menos no final. Eu tô usando aqui o desmoldante Solta Fácil da Mago. Quem não tem é só untar com margarina, farinha de trigo ou colocar uma folha de papel manteiga no fundo, tá? Eu vou untar aqui com esse desmoldante que fica bem prático e vou colocar a massa aqui. Então, esse bolo, ele é um bolo que vai dar um pouquinho mais de 1 kg. No final, eu vou pesar para vocês verem certinho quanto que ele vai dar, ó. Agora é só levar para assar, forno pré-aquecido, 30 minutinhos, que é um bolo pequenininho. Agora vamos fazer o brigadeiro, que vai ser o recheio e a cobertura. Aqui eu tenho 600 gramas de leite condensado. Esse meu aqui é aquele semi-desnatado, que é mais em conta, né? Então, eu comprei do semi-desnatado e dá super certo. Aí eu tenho 300 gramas de creme de leite. Esse aqui é aquele creme de leite de caixinha, UHT, também do mais em conta. Se você for utilizar o de lata, não precisa do soro. Aí você pode tirar o soro. Esse aqui é recheio e cobertura, por isso vai bastante, né, recheio, bastante leite condensado, porque é recheio e cobertura. Aqui eu tenho 40 gramas de chocolate em pó, 50%. E vou colocar 10 gramas de farinha de trigo também, que é para quê? Para espessar, para você não perder muito o brigadeiro reduzindo lá no fogo. E também ele acaba tendo uma textura melhor. Aqui eu tô misturando e ele vai ficar com alguns pontinhos. Eu não ligo, particularmente até gosto, mas como a gente tem que ensinar para você vender aí para um cliente de repente, eu bati no liquidificador para ficar bem lisinho, porque o cacau em pó, quando é chocolate que tem mais cacau, ele fica pigmentado. Então você pode bater no liquidificador para ele ficar bem lisinho assim, ó.
Aqui eu trouxe pro fogo e vou mexendo, tá vendo? Até virar essa textura que você passa a colher e ele faz o caminho. Ou então, você joga um pouquinho de brigadeiro na panela e você consegue ver essa textura não se misturando. Esse é o ponto que você deve deixar o seu brigadeiro, tá? Aqui já tá pronto. Ó, esse caminho quando você passa a colher. E vou fazer uma calda. Para calda, eu tenho aqui na canequinha 150 ml de água e vou colocar 80 gramas de açúcar. Eu vou ligar o fogo, vou mexer muito bem antes de começar a ferver. A primeira vez que eu ligo o fogo, eu já mexo bem para diluir esse açúcar. E aí depois eu não mexo mais. Então eu mexo só na hora que eu liguei o fogo que ainda tá frio. Você pode mexer até antes mesmo de ligar o fogo, mas não tem problema se tiver com o fogo ligado. Desde que você só mexe e deixe paradinho aí até abrir fervura. Ó, abriu fervura, tá pronto. Desliga, porque é uma calda bem aguadinha. Aqui eu tenho esses potinhos de molhar bolo, ó, de colocar calda, próprio para calda. E aí eu vou colocar a minha calda. É bem aguadinha mesmo, uma aguinha doce. Eu vou colocar também um pouquinho de emulsão, tá? Desse emulsão saborizante da Mago de baunilha, umas 5 gotinhas para dar aquele sabor incrível na calda. Vai fazer toda a diferença. Agora eu coloco a minha calda aqui, ela já tá morna. Deixei ela mornar, mas é bem aguadinha mesmo, tá? E fecho o meu potinho. É muito legal esse potinho para regar bolo, mas você pode regar mesmo com uma colher, tá? Se você não tem problema nenhum. Mas eu gosto bastante desse. Uma vez que compra, né? Não precisa comprar de novo. Você pode fazer com uma garrafinha também, tá? Então é bem pouquinho a calda, porque o bolo é pequenininho. Aqui já assou, ó, ficou meia hora no forno, ficou bem assadinho. Vou deixar esfriar. Aqui esfriou, fez uma bolinha no meio, normal, uma afundadinha de leve, porque tem muitos ovos, tá? Mas é bem pouquinho, assou perfeitamente, ó. Tirei aqui, porque eu passei o desmoldante e não grudou nada, tá? E agora eu preciso cortar esse bolo, já tá frio, né? E eu vou cortar com esse nivelador de bolo aqui, porque eu acho bem legal você que trabalha com bolo, que quer trabalhar com bolo, ter esse nivelador que ajuda, né, a gente a manter as fatias da mesma espessura. O legal é cortar direto numa mesa, uma mesa de pedra, né? Como eu tô gravando aqui, eu vou colocar ele em cima de um plástico para não fazer sujeira na minha toalhinha e para ilustrar aqui para vocês, tá? Olha, o que é legal nesse aro que você tem um medidor e aí você coloca na altura que você quer fazer as fatias e vai como um serrote, fazendo para baixo e para cima, tá vendo? E aí você corta. Se você não tem, você corta com uma faquinha de serra de pão ou você corta também com um fio dental, tá? Ó, ele faz as fatias certinho. E realmente é melhor cortar direto numa mesa de pedra, né? Aí você vai cortando, ó, fazendo uma serrinha. Esses produtos você encontra na loja, tá? Da Mago. Agora eles vendem para pessoa física. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Todos esses produtos da Mago você consegue comprar hoje como pessoa física. Não precisa mais ir numa loja. Mas também é vendido em lojas de artigo para confeitaria, tá? Aqui eu dividi minha massa em 3. E agora a gente vai montar esse bolo. Eu vou montar dentro da própria forma. Então é legal a forminha ser alta para você já conseguir montar ele aqui, ficar firminho. E aí você tem um bolo alto aí no seu aniversário, ó. Eu coloco a massa aqui, a massa que eu cortei por último, porque ela vai virar para cima. Ela vai ficar retinha. Aí eu molho a minha calda, pode molhar bem, que essa massa aceita bastante líquido. O meu brigadeiro tá morno ainda, é importante o brigadeiro tá morno para você conseguir trabalhar direito com ele. E aí eu vou colocar uma parte, eu vou dividir em 3 partes esse recheio. Então eu vou colocar uma parte aqui do recheio, vou colocar com a colher para ilustrar aí para quem tá em casa, mas se você quiser um bico de confeitar, fica ótimo, porque aí você padroniza. Mas eu quis fazer aqui com a colher para mostrar que é simples. Aí você vai ajustando. Não precisa chegar até os cantos, porque a própria pressão da massa que vai vir por cima, ela vai jogar para as laterais esse recheio, tá? Então não se preocupe em chegar totalmente na lateral. Olha, eu coloco a parte de cima agora no meio da massa, que é para ela ficar escondida. E aí eu dou uma apertadinha, coloco mais um pouco de calda.
Coloco a outra parte do recheio, dividi em 3, mais ou menos. Acrescento aqui o recheio. Aproveita, já se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte, compartilha, comenta aí, deixa os seus comentários que tipo de bolo você quer ver aqui no canal. Se você está gostando, se está aproveitando, deixa seus comentários aí que eu quero ler, tá bom? Agora eu vou de novo espalhando aqui. Não precisa chegar nas laterais, porque a própria massa vai fazer isso. E coloco aquela massa do meio por cima, tá? Que ela vai ficar para baixo. Molho de novo. Gente, esse bolo fica incrível, fica bom na geladeira, fica bom fora da geladeira, né? O brigadeiro, ele é muito versátil. Levo agora para gelar, deixo da geladeira de um dia para o outro, ou pelo menos 2 horas para poder trabalhar com a cobertura, para ele ficar bem firminho. Aqui eu tô pesando a minha bandejinha para descontar, que depois eu vou ver o quilo que vai ficar esse bolo, muita gente tem dúvida, né? Então aqui tem a minha bandejinha, ó, 81 gramas, tá? Então é aqui que eu vou montar, vou descontar depois no final. Aqui meu bolo ficou descansado de um dia para o outro, mas pode deixar pelo menos 2 horas na geladeira, já dá para trabalhar. Para quê? Para ele ficar bem firminho, né? Aí para ele não dançar aqui, eu vou colocar um pouquinho de brigadeiro para dar uma coladinha no bolo. E eu vou virar nesse tabuleirinho aqui. Quem não tem a forma alta, fizer em forma baixa, fizer 2 formas, pode montar o bolo no acetato. Tô deixando aqui um link, ó, onde eu já ensinei a usar o acetato para montar bolo, tá? Se você não tem forma alta. Mas vale muito a pena uma forminha alta, porque depois que você comprou, você tem para sempre, né? Essa assadeirinha. Então fica legal os bolos altos, pelo menos aí uns 10 centímetros de altura. Olha, aqui eu tiro o papel, tá vendo? Papel não, na verdade plástico, né? Venho com uma espátulazinha, é legal ter uma espátula também de confeitaria. Quem não tem pode usar as costas de uma faca, de uma colher, daqueles de cortar bolo, tá? Passei em volta assim só para acertar. E agora vem com a minha brigadeiro morno. Importante, gente, o brigadeiro tem que sempre estar morno pra gente trabalhar ele de forma maleável, para não ficar agarrando e arrancando a massa, tudo, tá? Então o brigadeiro tá morno, eu coloco bastante cobertura em cima, que é para puxar depois ela para baixo. Aí eu vou usar minha espátula aqui, ó, para lá e para cá, para lá e para cá, e vou descendo essa cobertura, esse brigadeiro para as laterais, né? O que for sobrando, eu vou alisando aqui em cima e vou tirando o excesso para a lateral e descendo. Tentando achar um ângulo aqui para mostrar para vocês, né? Para vocês poderem enxergar, ó. Vai descendo, tá vendo? E vai passando de lado, tá? Não é de baixo para cima, não, é de lado. É que eu tô tentando achar um ângulo aqui para mostrar para vocês, ó. Vai passando na lateral. Agora eu trago meu granulado para confeitar esse bolo, coloco bastante granulado aqui por cima, porque é o que fica bonito, né, no bolo de brigadeiro, é realmente esse granulado, é o que identifica aí seu bolo de brigadeiro. Então a gente capricha nesse granulado. Importante também limpar bem a tábua onde tá o tabuleiro onde está esse bolo, ver que eu limpei bem, deixei bem sequinho, porque na hora de aplicar aqui, ó, o granulado na lateral, ele precisa estar limpinho para você conseguir depois reutilizar esse granulado, né? Guardar depois novamente utilizar numa outra oportunidade. Então aqui na lateral você vai passando bastante granulado com a mão, capricha, não tenha dó, porque depois dá para limpar todo esse granulado excedente, estando aí com o tabuleiro limpinho, como eu falei, ele vai soltar facinho e não vai grudar nada. Então capricha, enche bastante de granulado mesmo, sem dó. E que tipo de bolo que você quer ver aqui no canal? Comenta aí pra mim que eu quero saber, tá? Aí eu dou uma lida aqui, sugere aí pra mim que bolo que eu devo fazer pra vocês. Olha, coloquei mais granulado, capricha bastante, aí você tira, ó, com facilidade, tá vendo? E aí você guarda no potinho e usa numa próxima oportunidade. Esse bolo é legal que ele fica bem tanto na geladeira, né? Tanto geladinho como fora da geladeira. E aqui eu pesei o bolo, ó, para vocês verem, 1,342, tá? 1,2
60, mais ou menos, 1,250 kg esse bolinho aqui, ó, de 15 por 10 de altura. Vou cortar para vocês verem como é que fica macio, delicioso esse bolo. Ele tanto fica bom gelado como quente. Pode deixar ele na mesa porque ele não derrete, não dá problema nenhum. Fica muito bom, ele é muito versátil, né? Olha só que delícia, super recheado, não tem quem não vai gostar. Bem molhadinho, a massa bem fresquinha. Vou mostrar de pertinho para vocês. Olha só. Gente, que delícia! Você precisa fazer, é muito, muito bom. Olha, espero que vocês realmente façam, tenham gostado e até a próxima. Beijão!
mostrar pra vocês como é macio. E, nossa, vocês não têm ideia do cheiro, do perfume que tá aqui. Capricha, né? Depois você pode colocar uma plaquinha, a velhinha do aniversariante. Fica uma gracinha, um confeito, né? Escrito aí o nome do... Olha só, pessoal. Que macio que é essa massa. É maravilhoso. Não tem quem não vai gostar desse bolo. É muito, muito gostoso mesmo. E é como eu falei, ele fica bom tanto geladinho como natural. Você pode deixar na mesa, pode deixar na festa o tempo todo e não tem problema. É um bolo bem versátil, bolo de brigadeiro. Vou mostrar de pertinho para vocês, olha, bem úmido, delicioso, bem recheado. Eu vou pesar para vocês verem quanto que deu esse bolo. Olha que delícia, fala sério. Você precisa fazer esse bolo, gente. É maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado.